Levítico capítulo 6, verso do número 8 ao 13, depois Levítico capítulo 9. Leremos do 8 ao 13 primeiro, dizendo: Disse mais o Senhor a Moisés: Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda noite, até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto a este. Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? Levítico capítulo número 9. Verso de número 23 e verso de número 24. Diz assim: Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que, saindo fogo diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que, vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Amém, queridos? A Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. Oremos ao Senhor agora, pedindo que o Senhor nos dê graça. Pai, em nome de Jesus, estende as tuas mãos ao Senhor para a tua igreja, mais uma vez, Pai, para abençoar as nossas vidas. Capacita-nos, ó Deus, através do teu santo e glorioso Espírito. Capacita-nos a compreender a tua palavra, e que esta palavra, como semente, possa produzir fruto em nossa vida, para a glória do teu nome, Senhor. Que ao final deste culto saiamos aqui mais fiéis a ti do que a forma que entramos. Pai, abençoa a tua igreja. Enquanto o Senhor o ministro, agrada-te, ó Deus, de estender as tuas mãos para curar, para libertar, para abençoar e para batizar com o teu Santo Espírito. Conforme o teu querer e a tua vontade, assim oramos, em o nome de Jesus. A igreja, dando glória, pode tomar assento, em o nome de Jesus. Amém? É certo que Deus havia levantado tanto Moisés como Arão e seus filhos, para Arão e seus filhos serem sumos sacerdotes e sacerdotes na casa do Senhor. Arão, ele era responsável por apresentar a Deus os sacrifícios, que eram sacrifícios agradáveis ao Senhor. Não só Arão, mas como seus filhos. Os seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar tinham sido levantados por Deus para poder ser sacerdotes santos diante do próprio Senhor Deus. Quando a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Moisés, a oração de Arão, e responde à oração de Moisés e à oração de Arão sobre o altar com fogo descido do céu para consumir o holocausto ali apresentado no capítulo 9. Vemos que o próprio Deus havia se agradado daquela oferta. E Deus, ele abençoa o povo de Israel, abençoa o sacrifício, dando a sua presença e consumindo o holocausto que ele mesmo tinha estipulado, a forma na qual o povo deveria adorá-lo através daquele holocausto, daquele sacrifício. Quando Israel vê a presença de Deus visível, a presença de Deus palpável, naquele fogo que descia do céu sobre o holocausto, Deus acendendo o holocausto do altar,
A Bíblia diz que Israel se alegra, Israel jubila, Israel se prostra diante da presença de Deus. Nós temos passado períodos, irmãos, ruins. Nós temos passado um período político, um período social muito difícil e não vai melhorar. Infelizmente, a Bíblia nos diz que o amor de muitos se esfriaria quando mais se aproximasse a volta de Jesus. Guerra, rumores de guerra, pestes, doença, tudo isso aconteceria e se multiplicaria muito mais perto da volta do Filho de Deus a buscar a sua igreja. Nós temos visto dias difíceis, mas o que faz a diferença para nós conseguirmos vencer, para nós conseguirmos romper, é a presença de Deus. Ela é poderosa e ela é real quando nós buscamos ao Senhor. Assim como Deus se manifestou para aquele povo sobre o holocausto em Levítico 9, assim como Deus foi visível a toda a população, todo o povo de Israel, Deus ele também tem se manifestado no dia de hoje. Deus ele também se torna visível quando nós vemos o agir dele na vida de um casal, na vida de uma família, na vida de um indivíduo que roubava e para de roubar, mentia e para de mentir, estava envolvido com droga, com vícios, ou até mesmo um homem simples, mas que conhece a graça de Deus, um homem trabalhador, mas em seus pecados estava condenado ao juízo eterno. Mas Deus salvando, também é visível a obra de Deus na vida de uma pessoa simples. Nem sempre precisamos ver um grande acidente, um grande livramento, uma grande libertação para que o nome do Senhor seja percebido. Aqui nós vemos o Senhor sendo percebido na forma de uma coluna do fogo que desce da presença de Deus para consumir o holocausto. Ali Arão havia recebido do próprio Deus através de Moisés a ordem, a forma, a maneira que eles tinham que adorar a Deus, a forma que eles tinham que adorar ao Senhor com determinadas ofertas queimadas, ofertas pacíficas, em cima daquele fogo, em cima daquele altar. Hoje, nós não precisamos mais fazer oferta de animais, como a Letícia falou aqui, já citou nessa noite. Não precisamos fazer oferta de bode, de novilhos, de cordeiros. Não precisamos fazer mais isso. Então, não é necessário nós nos preocuparmos com isso tudo que acontecia no Antigo Testamento, porque a verdade é que todas essas ofertas e o próprio altar era símbolo da pessoa de Jesus, da obra de Cristo que se concretizaria na minha vida e na sua vida, em nome do Senhor. O Senhor como sacrifício perfeito, o Senhor como altar que não para de interceder por nós, o Senhor como a oferta agradável a Deus, aquele que expia uma vez por todas os nossos pecados. Quando olhamos para o livro de Levítico e toda essa lei cerimonial, encontramos a pessoa de Jesus. Mas nessa noite, eu quero apresentar a você a pessoa do sacerdote, a pessoa de um homem que chegava diante de Deus para oferecer esse sacrifício. Se o sacrifício era símbolo da pessoa de Deus, havia alguém levantado, como Arão e seus filhos, para oferecer esse sacrifício. E é nessa noite eu quero comentar algumas coisas sobre o ministério sacerdotal de Arão, sobre o ministério sacerdotal dos filhos de Arão, e que isso sirva para nós, para podermos nos aproximar de uma forma mais agradável ao Senhor, em nome de Jesus. Se você não tem mais a obrigatoriedade bíblica de trazer um animal na casa do Senhor para ser imolado, a Bíblia também diz que devemos oferecer um sacrifício, não mais de animais, mas Paulo escrevendo em Romanos capítulo 12, ele diz que rogo-vos que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Se antes havia necessidade de Israel trazer diante de Deus um animal puro, um animal típico da vontade de Deus para que o Senhor se agradasse, que a vida do crente agora ele é o sacrifício agradável diante do altar do Senhor. Não mais o animal é verdade, mas agora é a minha vida,
é a sua vida que deve ser apresentado de forma agradável diante de Deus. Quando olhamos para os sacerdotes, nós entendemos algumas coisas. Primeiro, o texto vai dizer que o sacerdote, ele tinha a obrigação de ter mais de uma vestimenta. O sacerdote, ele não tinha uma única vestimenta, ele tinha mais de uma vestimentas, porque era necessário. A Bíblia vai dizer que o sacerdote, ele tinha que ir ao altar para poder retirar, depois do fogo ter consumido a oferta. O sacerdote tinha que ir lá no altar do Senhor e remover aquelas cinzas do altar. Ele removia aquele resto que havia ficado no altar do Senhor, era o trabalho dele. E para isso, a Bíblia diz que ele veste a sua indumentária sacerdotal, a sua estola, o seu calção de linho, sua vestimenta de linho, fica todo bonito, todo limpinho, para chegar diante do altar, para mexer com cinza. Outra vez eu fui mexer com cinza lá em casa, irmão, quando acabei de fazer um churrasquinho na churrasqueira, misericórdia, você suja, irmão, suja tudo, cai no chão. Se não tiver o máximo cuidado, aquele pozinho vai para todo lado. Quem já fez churrasco sabe que é assim. Vai jogar água, então, para você ver o que sobe, aquela fuligem que sobe. E lá naquela época não era diferente. O carvão que queimava era igual ao carvão que queima hoje. Mas o sacerdote tinha a obrigação de se arrumar para poder chegar no altar do Senhor, para fazer um trabalho ainda que sujo. Ele tinha que estar limpo. Ainda que sujo seja o serviço, ele tinha que estar preparado e agradável a Deus. Porque se a cinza tinha que ser removida, o altar continuava sendo de Deus. Para alguns já começam a entender. E a Bíblia diz que ele removia o altar, a cinza, e colocava do lado do holocausto, colocava do lado do altar. E o que ele tinha que fazer? Ele tinha que ir trocar de roupa. Eu acho muito difícil, porque na minha ideia, na minha cabeça, o que eu faria? Eu continuaria com a roupa mais ou menos suja, que eu já estava no churrasco, limparia tudo, depois eu iria tomar um banho para ficar limpinho dentro de casa. Mas a história é que o homem faz de um jeito, mas Deus, ele quer que façamos de outro jeito. E o melhor jeito, irmão, para você vencer na sua vida, não é o teu jeito, é o jeito de Deus, em nome de Jesus. E o jeito de Deus é meio complicado, não é da nossa forma. E o sacerdote deixando a cinza, contrariando aquilo que eu faria, e talvez você também fizesse da mesma forma, Deus, ele manda o sacerdote ir lá, trocar a roupa. Por quê? Porque quando ele mexia na cinza, a roupa branquinha, a roupa limpinha, ficava suja, irmão. Fuligem, suja, roupa. E ele tinha que ir lá trocar a roupa novamente, para fazer o quê? Para pegar aquela fuligem que já tinha sido primeiramente separado com uma roupa. Nossa, imagina se esses caras são casados. Imagina a mulher falar: meu filho, cada vez que tu vai lá, tu vai trazer um monte de roupa para me lavar. Isso é de Deus, irmão, fica quieto, que isso é coisa de Deus, é mistério de Jeová. Lá vai o cara pegar a cinza de novo, e ele ia levar para fora do arraial, para um local específico, aonde a cinza deveria ser depositada. Por quê? Irmão, era cinza, mas continuava a participar do altar do Senhor. Era cinza, mas foi uma cinza do altar do Senhor. O sacerdote não poderia jogar aquela cinza em qualquer lugar. Ele tinha um local específico. Mas enquanto ele ia neste local para colocar e depositar aquela cinza retirada do altar, porque essa era a primeira tarefa do sacerdote no início do dia. Passava-se a noite com fogo no altar e dia de manhã. Ele tinha que, a primeira coisa, ele tinha que retirar as cinzas. E ele ia, o que me chama a atenção é que ele ia de manhã, ele trocava a sua roupa, ia para o altar, tirava a cinza, trocava a roupa de novo, pegava a cinza e ia para fora do santuário, ia para fora do templo,
do tabernáculo. Por quê? Porque agora ele ia levar para um determinado local. Mas quando ele fosse para um determinado local, ele tinha que ir de que forma? Como sacerdote limpo. Da mesma forma. Porque Deus não aceitava que o sacerdote, ainda que realizando um trabalho para o próprio Deus, o sacerdote não poderia nunca se aproximar diante de Deus com as suas vestimentas sujas, e muito menos depois se aproximar diante do povo com as suas vestimentas sujas, porque diante de Deus ele simbolizava santidade para Deus, mas diante do povo o sacerdote simbolizava a própria presença de Deus. Nós aprendemos, queridos, que a Bíblia nos fala, e o próprio Paulo em Romanos capítulo 12, que não devemos nos conformar com este mundo. Nós não podemos nos conformar com a forma que o mundo está vivendo, que a forma que o mundo está sendo direcionado, o padrão que o mundo está vivendo dos seus princípios morais, legais, não são, na sua maioria, não falo na totalidade, mas não são, em sua maioria, os princípios que Deus tem para a nossa vida. O sacerdote, quando ele tirava as cinzas, era necessário para que coisas novas fossem colocadas sobre o altar do Senhor. Nós precisamos todos os dias, porque cada dia tem um pecado novo, cada dia tem uma coisa nova, cada dia tem uma dificuldade nova, cada dia tem uma tentação nova, cada dia um amigo novo tentando desviar você da igreja, cada dia uma mulher nova tentando corromper o teu casamento, cada dia é um marido novo tentando corromper. Eu fui no hospital com meu filho, com a minha esposa, levar o Daniel no médico, o oftalmologista, e encontrei um rapaz sentado conversando no telefone. E ele falava assim: larguei aquela mulher. E eu só conversava, só ouvia a parte dele, né? Lógico. Ele: larguei aquela mulher. Daqui a pouco ele falou assim: o pai dela gosta muito de mim, mas eu não dá certo não. Cheguei lá na minha casa e encontrei a minha mulher conversando no Facebook com outro cara, e eu não suporto isso. Imagina, rapaz, eu trabalhando e a minha mulher dando moral para outro homem no Facebook. Terminei com ela. Acabou o nosso casamento. Todo dia, irmão, tem uma coisa para tentar destruir você. Todo dia, quando nós encontramos o sacerdote indo no altar, onde Deus manifesta a glória dele, onde Deus recebia o holocausto, onde Deus derramou o fogo do céu, nós encontramos o sacerdote tendo que ir lá diariamente para poder fazer uma limpeza naquele local, tirar aquilo que tinha sido passado à noite. À noite, normalmente, é aquilo que nós não vemos. À noite, normalmente, é aquilo que está fora da nossa possibilidade, do nosso manuseio. O fogo não era de autoridade do sacerdote. Não, muitas coisas fogem à minha alçada e à tua alçada. E quando chega de manhã, o filho se meteu numa confusão, a esposa se meteu numa confusão, o marido se meteu numa confusão, você se meteu numa confusão, sua família se meteu numa confusão, igual Acã, meu amado, pegando uma capa babilônica, se meteu numa confusão com Deus. Tem coisa que passa a noite que foge ao nosso domínio. Mas o sacerdote, independente daquilo que tinha acontecido, se tinha queimado pouco ou muito, se a sujeira era grande ou pequena, ele tinha a obrigação de fazer a limpeza. Meu amado, a obrigação de fazer a limpeza na tua vida é sua. A obrigação de você renovar o teu compromisso com Deus é seu. A obrigação de você se renovar e de se revestir, conforme Paulo fala em Efésios capítulo 4, verso 24, você que deve se revestir do novo homem, é sua responsabilidade como sacerdote. Pastor, mas não fui eu, não foi você que queimou, não foi você que pôs cinza, mas é a tua obrigação ir lá, meu amado, e limpar, porque quem quer algo de Deus, meu amado, tem que preparar o seu altar, para que o Senhor possa derramar fogo que vem do céu, aleluia. Eu encontro uma igreja que não limpa, pessoas que não estão limpando o seu altar, dizendo: não é minha culpa, a lenha era verde,
a lenha não era madura, a lenha era péssima qualidade, o outro colocou muita lenha, o outro colocou pouca lenha. Meu amado, para de arrumar desculpa, porque quando você começar a fazer a limpeza, como Deus deseja que você faça, pode ter certeza que o altar vai fumegar em nome de Jesus. A cinza tem a qualidade de apagar o fogo. Se você não tira, querido, ele se apaga. Paulo, escrevendo em Colossenses capítulo 3, verso 10, ele também diz: e vos revistais do novo homem, que se faz para pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que nos criou. Nós temos que nos revestir, nós temos que limpar e tomar uma postura nova, nós temos que tomar uma posição nova, em nome do Senhor Jesus. Talvez não seja a sua culpa aquilo que aconteceu na sua vida, talvez não seja, mas se está te impedindo de você ter um relacionamento com Deus, meu amado, se tem impedido aquilo que você acha, pastor, mas eu acredito, eu nasci assim, eu aprendi com meu pai, com a minha mãe assim, isso é culpa do meu pai, é culpa do meu irmão, é culpa daquele que me enganou. Não tem problema, irmão, lança fora, porque todo dia o sacerdote tinha esse trabalho, porque o Senhor, Ele renova suas misericórdias a cada amanhecer. Se você limpar, se você tirar, se você pegar e começar um novo projeto com Deus, irmão, Deus Ele vai derramar fogo na tua vida em nome de Jesus. Por que o sacerdote usava duas roupas? Primeira coisa é o que eu já falei, é que ele tinha que ter uma roupa limpa para se apresentar a Deus dia após dia. Dia após dia, nós precisamos nos apresentar de forma agradável ao Senhor. A segunda vestimenta era aquela vestimenta que o sacerdote ia sair do templo, sair do tabernáculo e ir para o meio do povo, aonde o povo estava vendo. A primeira roupa simbolizava aquilo que Deus está vendo da tua vida. Mas a segunda roupa é aquilo que o povo está vendo da tua vida. O que nós aprendemos aqui? Que a tua vida ela tem que ser coerente, tanto na igreja como fora da igreja. Você tem que viver uma vida coerente aqui na faculdade. Você tem que viver uma vida coerente, meu amado, aqui dentro do seu casamento. Você tem que viver uma vida coerente aqui e nos seus negócios. Tem muita gente que vive de branco aqui, mas lá fora, meu amado, eu não sei nem qual é a cor da vestimenta que eles estão vestindo. E o pior, além de estarem pecando diante de Deus, estão dando um mau testemunho para aqueles que estão te olhando como sacerdote do Deus Altíssimo. Você deve manter a tua vestimenta, trocá-la a todo momento. Troca aqui, troca. Mas troca lá também. Seja branco aqui, mas seja branco lá também, em o nome de Jesus, porque isso era essencial para Deus. Terceiro, a vestimenta, meu amado, ela nos torna, preste atenção, a vestimenta nos torna indesculpáveis diante de Deus. João capítulo 15, verso de número 22, está escrito: eu vim e vos expliquei, por isso sois indesculpáveis diante do meu Pai. Se eu não vos tivesse vindo e não vos tivesse falado, desculpas teriam, disse o Senhor, porque Jesus veio e nos explicou. Não tem ninguém aqui dentro que vai chegar diante de Deus e falar: Deus, eu não sabia. Não tem aquele que vai poder chegar e falar: pai, meu pai me ensinou errado, minha mãe ensinou errado, minha avó ensinou errado, o meu tio que veio lá de uma tribo indígena me ensinou errado. Eu fui aprendendo com minha bisavó, com a minha avó, veio vindo, eu creio no que ela... Jesus disse assim: se eu não tivesse vindo e não vos tivesse falado, talvez vocês poderiam ter até desculpa diante do meu pai, mas eu vim e eu expliquei. Quando Deus ele estipula a forma em que o sacerdote deveria se apresentar, Ele está tirando do sacerdote a desculpa que tem sido utilizada muito no meio cristão hoje. As pessoas estão vestidas de uma roupa diferente daquela que Deus deseja para nós e colocam a culpa no governo. Eu tenho que roubar porque o governo rouba. Eu tenho que enganar porque senão eu não vou ter lucro. Eu tenho que mentir para minha esposa, senão vou ter um problema. Eu tenho que enganar o meu marido.
eu tenho que enganar a igreja, porque, imagina, e aí a igreja vai vivendo com a veste manchada, e o povo vai vivendo com a veste manchada. Muitas vezes o sacerdote poderia virar para Deus e falar: Deus, eu estou com veste manchada, por tua culpa, Deus. Ainda queria culpar Deus. Por quê? Porque eu fui fazer um serviço para o Senhor, eu fui mexer no teu altar, por isso sujei a minha roupa. Imagina você tendo andado aí na rua com roupa suja e ainda falando: Senhor, foi porque eu fui para a igreja, fiquei com roupa suja. Deus está falando: ainda que tu suje a sua roupa, fazendo algo para mim, é tua obrigação santificar-se, porque o mundo está olhando para você, e quando ele olha para você, ele quer ver a minha presença na tua vida. Aleluia. Tem marido falando, irmão, que a culpa é da esposa. Ah, pastor, eu pequei, traí minha esposa, porque o senhor não conhece a minha mulher. Espera aí, casamento é santo, sim ou não? Casamento é santo, sim ou não? Sim. Casamento é santo, sim ou não? Sim. Sim. Altar é santo, sim ou não? Sim. O sacerdote se sujou no altar, mas tinha que o quê? Isso não justifica tu andar com roupa suja não, meu amado. Troca a tua roupa, porque eu quero te usar, em nome de Jesus. Meu amado, casamento é santo. A tua esposa pode ser complicada, isso não te dá o direito de trair ela, isso não te dá o direito de você maltratar ela, isso não te dá o direito de você pecar, em o nome de Jesus, está entendendo? Eu já vi, irmão, gente cara de peroba, fala: não, pastor, foi porque minha esposa não me trata bem. É porque a minha esposa, se eu não conhece ela, ela gasta muito. Ô, irmão, Deus ele não aceita esse tipo de explicação, como se ele fosse aceitar a tua veste manchada, suja com o pecado da prostituição, do adultério e outros pecados mais, e você falando: é a esposa que o Senhor me deu. Eu vi isso lá em Gênesis. Um cara chamado Adão virou para Deus e falou: Senhor, foi a esposa que o Senhor me deu. A esposa era santa, o paraíso era santo. Quem tinha obrigação de guardar suas vestes santas? Diga: era Adão. Quem tem a obrigação de guardar suas vestimentas santas? Diga: sou eu. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém? Deus é bom, não é? Deus é bom. Deus é bom, irmão. Você não tem desculpa que seu patrão rouba, você não precisa roubar. Que seu marido xinga, você não precisa xingar. Que o irmão do lado não é fiel, você não precisa se contaminar. Nesta noite Deus está aqui, irmão, para falar que você pode ser santo, em nome de Jesus. Era necessário, irmão, segundo ponto, era necessário a gente, como eu já falei, tirar a cinza do local. O local aonde deveria ser colocado, em Levítico diz que era um local puro, separado. Como eu já disse em Romanos 12, se antes o altar no Antigo Testamento, Deus se agradava e recebia a oferta que era colocado, Paulo diz que nós somos o altar vivo do Senhor, aonde Deus manifesta a sua glória através do seu Espírito, na minha e na sua vida. Partindo daí, nós devemos tirar do nosso altar, da nossa vida, tudo aquilo que é cinzas, tudo aquilo que impede ou que atrapalha com o fogo do Senhor se manifeste, e aquilo que vem extinguir o fogo do Senhor neste próprio altar, ou seja, na nossa própria vida. Nós temos que aprender que todos os dias de manhã, ou todos os dias à tarde, ou a todo momento, nós precisamos sim fazer uma limpeza na nossa vida, mas assim como o sacerdote pegava aquilo que estava de errado e levava para um determinado local, a Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, verso 9, se confessarmos a Cristo o nosso pecado, Ele é justo e fiel para nos perdoar de todas as nossas iniquidades. Pecado, meu amado, tem que ser levado para um local escondido, tem que ser levado para um local determinado, do agrado de Deus, e o local específico que Deus preparou para levar, meu amado, a tua atitude errada com a tua esposa é a presença de Deus. A atitude que você tem que levar quando você fala um palavrão é na presença de Deus em Cristo Jesus. Esconder a tua vida na presença do Senhor através do sangue de Jesus. Aleluia.
nós precisamos levar para Deus em Cristo. E como que eu levo isso? O sacerdote tinha obrigação, ele tinha um conhecimento de reconhecer as cinzas, de tirar as cinzas e de levar do determinado local, para que haja uma santidade ao Senhor. Se você quer que haja santidade na tua vida, de forma a Deus se manifestar naquilo que você deseja, é necessário você começar a reconhecer os seus erros, meu amado, e começar a apresentá-los a Ele, aquele que pode esconder os seus erros e perdoar os seus pecados. O nome dele é Jesus Cristo, aleluia. A igreja hoje, querido, está acostumada a pedir desculpa. Desculpa não é arrependimento. Desculpa não traz um conserto diante de Deus. Tem pessoas que acostumaram tanto a fazer a coisa errada que nem pedem desculpa mais. No mínimo, desculpa já não pedem mais. A cinza tinha que ser retirada e levada para um determinado local. Nós temos que retirar, mas não é deixar guardado numa gaveta para usar no dia da manhã. Não é deixar dentro do seu coração como uma mágoa para depois você fazer uso dela no dia daqui, quando você se agradar. Aí eu estou magoado, eu vou pagar mal com mal. Não. Meu amado, para termos a presença do Senhor, precisamos resolver este problema. E só resolve quando você toma uma decisão de vestir a vestimenta santa, pegar aquilo que é errado e trazer na presença de Deus através da oração e da confissão. Porque se você ora e você confessa ao Senhor, Ele perdoa a tua iniquidade. E essa cinza, meu amado, Ele não se lembra mais. E ainda que sua veste seja como escarlata, Ele torna como a alva lã, em o nome de Jesus. Ele é poderoso para purificar a tua vida. O salmista, no Salmo 32, no verso 3, ele vai dizer: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. O salmista compreendeu que era necessário ele confessar os seus pecados, as suas cinzas, na presença do Senhor. Nós temos uma tendência a olhar a prostituta e falar: eu não prostituo, mas mente. Eu não roubo igual a Dilma, mas roubo o amigo fazendo um negócio mal feito. Eu não xingo, mas chamo a mulher de burra. Então nós temos que tirar estigma dos grandes pecados. Tirar da igreja essa ideia que pecado é só roubar, matar e prostituir. Nós precisamos levar a nossa falha de caráter para Deus. É quando nós sabemos fazer o bem e não fazemos. É quando nos omitimos de tornar a nossa esposa feliz, tendo a condição de torná-la feliz. É quando eu posso fazer algo na igreja e eu não faço simplesmente para ser o opositor daquele que está fazendo. É quando eu critico mais do que eu edifico. É quando, meu amado, eu viro as costas daquele que simplesmente precisa de um apoio. É quando nós deixamos o mal tomar conta do nosso coração e chamamos o mal de bem. Acostumamos tanto, irmão, com televisão, com coisas, internet, Facebook e Zap. Graças a Deus o Zap pode ser usado, a internet pode ser usado para coisas boas, mas acostumando a ver tanta maldade, que a maldade começa a fazer parte do nosso cotidiano, irmão. Mas nós temos que tomar cuidado com o nosso coração, quando ele começa a ficar mal, porque todo mundo é mal. Começa a maltratar, porque todo mundo maltrata. Começa a deixar de dar paz do Senhor, porque todo mundo está deixando. Deixa de dar um sorriso, porque todo mundo, irmão, anda de cara feia. Essas falhas de caráter, nós devemos levar para Deus também, irmão. Isso tudo é em cinza. Essas cinzas podem não impedir o teu amigo, não importa, o teu amigo vai continuar te abraçando, é verdade. Porque para ele tanto faz, você está com cinza ou sem cinza, para ele tanto faz, está normal. Mas esse tipo de cinza impede, meu amado, o agir de Deus na tua vida. Impede o mover do Senhor nas tuas causas. E eu nesta noite creio, começando de mim, eu sou carente, eu necessito
do agir de Deus na minha vida, porque se não for Deus na minha vida, irmão, ai de mim, ai da minha família, se o Senhor tirar por um segundo os olhos dele na minha causa. Nós precisamos buscar a Deus, porque nós precisamos de Deus, e precisamos buscar a Deus, irmão, da forma que o Senhor quer, e não da forma que nós queremos, em nome de Jesus. É necessário, terceiro, precisamos manter o fogo aceso, porque tira-se as cinzas, leva-se para um determinado local, mas continua o fogo extinguindo, continua-se o fogo se apagando. Se não fizer nada, o fogo apaga, irmão. Se não fizer nada, por isso que Deus agora institui o sacerdote, que ele todo dia de manhã ele traga o quê? Lenha no altar, renove a lenha. Tirou cinza, irmão. Pastor, eu tirei a cinza, mas não renovei a lenha, o fogo vai apagar do mesmo jeito. Pastor, eu tirei o pecado, mas não coloquei Deus na minha vida. Irmão, você vai acabar voltando a pecar, porque o que nos impede de voltar para o pecado é ter um coração tão cheio de Deus que o pecado já não encontra lugar na nossa vida. É ter um coração tão cheio de Deus, meu amado, que aquilo que o outro faz é tão pequeno que a gente dá glória ao Senhor até pelo sofrimento que nós passamos, porque Deus ele faz infinitamente maior na nossa vida, em nome de Jesus. Nós precisamos compreender que é necessário, você que chegou até aqui, passou grande dificuldade, muitas delas por nossa culpa, muitas delas porque nós abandonamos Deus, muitas delas porque Deus queria se manifestar e quando Ele olhou para o nosso altar, o que Ele viu foi só cinzas. Mas glória a Deus que você chegou até aqui e falou: pastor, eu estou tirando, quero tirar e quero limpar totalmente meu altar. É verdade, faça isso, mas não pare aqui, faça isso nos seus projetos de vida, projeto familiar, no seu casamento, no seu namoro, no seu relacionamento, no seu ministério, na sua vida secular, na sua vida profissional, onde for, tá? Faça isso, mas não pare aí. O sacerdote não podia parar. Ele era necessário que ele pegasse uma lenha, e lenha de qualidade, para colocar sobre o altar, para que o fogo não se apagasse. Porque enquanto houvesse fogo, irmão, haveria a possibilidade de Deus, em determinado momento, receber aquele holocausto que fosse colocado ali em cima. Não era colocado em todas as horas. Deus não manifestava a glória dele em todo momento. Mas com o altar apagado, com o altar sem chama, era impossível a manifestação de Deus. O que eu digo hoje? Eu vou repetir as palavras do Daniel. Talvez você esteja passando dificuldade. Talvez você esteja passando por problema. Mas se o teu altar estiver, meu amado, agradável a Deus, pode demorar um pouco, mas a glória dele vai se manifestar mais cedo ou mais tarde, em nome de Jesus. E ela se torna visível. O que quer dizer isso? Não só você vai ver, mas como todos aqueles que estão olhando para ti, verão a glória do Senhor na sua vida. Aleluia. Nós encontramos o fogo como um símbolo do próprio Deus, um símbolo do próprio Espírito Santo na Bíblia. Não vou entrar muito na história do fogo, porque no simbolismo do fogo, mas vou dizer para vocês que ele é considerado como a presença do Espírito Santo. O fogo que arde, o fogo que queima, o fogo que consome. Mas é interessante que o sacerdote ele tinha a obrigação de buscar a lenha, de separar a lenha, de limpar a lenha. Ele não podia colocar lenha verde, ele não podia colocar lenha de péssima qualidade, porque ele tinha a obrigação, diga comigo, a obrigação de manter o fogo aceso. E Deus esperava que ele pegasse madeira de qualidade para manter o fogo. O que nós aprendemos aqui, querido? Nós temos uma responsabilidade diante de Deus.
nós temos uma responsabilidade naquilo que nós estamos fazendo diante do Senhor. Tem muita gente até fazendo, tem muita gente casado. Olha só aqui dentro, eu sou o primeiro, tem muita gente, já tenho 27 anos de casado. Tem muita gente casado, mas nem todos os casamentos, irmão, estão sendo com material de boa qualidade. Tem muitos obreiros, ou como tem obreiro nesse Brasil, mas nem todos os obreiros usam material de boa qualidade. Nós temos muitos profissionais, mas eu tenho um dente que eu perdi, porque o cara, em vez de fazer o canal reto, eu acho que ele foi atender o celular e fez o canal, quase que eu perdi 2 dentes. Começou num e terminou no outro. É triste, mas tem muita gente tratando a sua vida dessa forma. Não tem nenhum tipo de desejo de melhorar, de crescer, de trazer para a sua vida as coisas que edificam, coisas que são agradáveis à sua vida e a Deus, que são produtivas para você e instrumento para que Deus possa realizar grandes obras. O sacerdote não podia pegar lenha de qualquer jeito e colocar no altar, porque o altar ia fumegar, ia fumaçar, ia acabar apagando. Não podia pegar lenha verde, lenha molhada, tinha que limpar, tinha que ser tudo direitinho. Por que é que no seu ministério você faz de qualquer jeito? Por que é que no seu casamento você leva qualquer coisa para o teu casamento? Não pode parecer uma lenha verde que você já está levando para dentro do seu casamento. Não pode aparecer, meu amado, uma lenha molhada que você está levando para a sua vida profissional. Como se Deus precisasse disso para abençoar você. Pelo contrário, isso impede aquilo que Deus tem na tua vida. Tire a cinza, mas ponha material de boa qualidade, em nome de Jesus. Quer ser próspero? Comece a colocar coisas de boa qualidade. Quer ter um casamento feliz? Tira o palavrão, tira a mentira, tira o engano, tira, meu amado, a falsidade, tira, meu amado, essa ideia de você ser o garanhão, que todo mundo da cidade sabe que você é um prostituto, mas só você fica com o quê? Moral de garanhão, de eu sou o cara. Sabe o que você está fazendo? Tu está estragando a tua família e não sabe, meu querido. Você está estragando a vida da tua esposa e não sabe. Tu está impedindo o agir de Deus na tua vida de uma forma benéfica e vai colher o quê? A correção do Senhor na tua vida. O sacerdote não podia chegar diante de Deus de qualquer forma. Não podia ser de qualquer maneira. Não podia ser de qualquer jeito. Mas a Bíblia nos fala, meu amado, que ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Mas quantos fazem a obra do Senhor relaxadamente? Aí você vai falar, pastor, mas eu não sou obreiro. Não é obreiro, mas você tem uma obra que é o teu casamento. Eu não sou obreiro, mas você tem uma obra que é o bom testemunho lá fora. Ah, eu não sou obreiro, mas você tem uma obra dentro da sua faculdade para ganhar aquele jovem para Jesus. Ah, eu não sou obreiro, mas você tem uma responsabilidade moral e cívica dentro da cidade para que você possa dar um bom testemunho de cristão. Nós tiramos a cinza, até muitas vezes a pessoa se arrepende, chora, se humilha diante de Deus, coloca no lugar certo, pede perdão para Jesus e é perdoado pelo Senhor, do seu pecado não se lembra, mas quando ele levanta, só traz coisa pecaminosa, só traz capa babilônica, coisa consagrada ao mundo, meu amado, só traz coisa que traz tristeza ao Espírito Santo. Como é que você pode querer que o Senhor manifeste a glória dele sobre o teu altar? Como é que você espera que Deus manifeste a glória dele sobre o teu altar? Nós precisamos pedir a Deus que Ele nos dê realmente do fogo. Mas para ter fogo, irmão, precisa ter lenha. Para ter fogo, precisa ter uma vida de consagração. Por isso o Senhor nos fala em Lucas capítulo 11, verso 13. Ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo, aquele que vos pede. Você não está conseguindo vencer, irmão? Comece a orar para Deus derramar poder do céu sobre a tua vida.
Você não está conseguindo vencer, colocar coisa de boa qualidade, começa a pedir a Deus: Espírito Santo, venha na minha vida, me ajuda, Espírito Santo, me transforma. E a Bíblia diz que Ele vem para nos ajudar, para nos ensinar, para nos fazer lembrar todas as palavras que Ele tem falado, todas as palavras que Jesus tem dito, ou que teve dito aqui nessa terra, em nome de Jesus. Você é um sacerdote, diga amém. Você tem a obrigação de tirar aquilo que é cinza, mas você tem a obrigação de levar aquilo que é bom para dentro da sua casa, de cuidar da vida espiritual de seus filhos. O que ele está olhando, o que ele está vendo, o que ele está fazendo. Cuidar da sua esposa como parte mais fraca, cuidando, amando, respeitando. Cuidar do teu ministério, que seja um ministério irrepreensível, que nem os de dentro nem os de fora possam acusar você de nada. Que você seja um homem temperante, que seja um homem cordato, um homem respeitador, conhecedor da palavra, que você seja um obreiro aprovado em nome de Jesus. Aí você vai clamar, meu irmão, e o fogo vai descer sobre a tua vida. Feche os seus olhos, vamos orar enquanto ela louva a Deus. Vale a pena esperar acontecer, não desistir e acreditar nos nossos sonhos. Vale a pena não negar a nossa fé. Não foi ilusão, nenhuma história escrita onde os personagens são a imaginação do autor, que escreve uma história como ele quer. Se ela tem final feliz ou não, tanto faz. É simplesmente uma história. Mas tenho sorte de existir aqui e ser filho de Deus, o autor da criação, Deus do universo, que pensou em tudo antes de criar o mundo. Pensou em mim, pensou em você. Depois de tudo começou a fazer o homem, a mais perfeita criação. Vale a pena prosseguir, vale a pena insistir, vale a pena acreditar, vale a pena. Deus escreveu uma história pra você que tem final feliz, onde o personagem nunca é frustrado e tem ao seu lado um Deus que tem poder. Vai fazer, você vai conseguir nessa história. Deus põe ponto final e muda agora. O fim que era perder vai ser vencer, o fim que era chorar vai ser cantar. Por isso vale a pena esperar. Que escreve uma história como ele quer. Se ela tem final feliz ou não, tanto faz. É simplesmente uma história. Mas tenho sorte de existir aqui e ser filho de Deus, o autor da criação, Deus do universo, que pensou em tudo antes de criar o mundo. Pensou em mim, pensou em você. Depois de tudo começou a fazer o homem, a mais perfeita criação. Vale a pena prosseguir, vale a pena insistir, vale a pena acreditar, vale a pena.
Deus escreveu uma história pra você que tem final feliz, onde o personagem nunca é frustrado e tem ao seu lado um Deus que tem poder. Vai fazer, você vai conseguir nessa história. Deus põe ponto final e muda agora. O fim que era perder vai ser vencer. O fim que era chorar vai ser cantar. Por isso vale a pena esperar. Vale a pena. Vale a pena. Deus escreveu uma história pra você que tem final feliz, onde o personagem nunca é frustrado e tem ao seu lado um Deus que tem poder. Vai fazer, você vai conseguir nessa história. Deus põe ponto final e muda agora. O fim que era perder vai ser vencer. O fim que era chorar vai ser cantar. Por isso vale a pena esperar. Por isso vale a pena esperar. Por isso vale a pena esperar.